Irmãos, nós vamos finalizar a nossa série hoje, que nós estamos chamando de o lugar mais seguro da terra. E eu gostaria muito de ter a convicção, quer dizer, eu quero que vocês expressem a convicção de que vocês estão entendendo, assim como eu, mais um pouquinho, que de fato existe um lugar seguro. Nós temos falado aqui por 4 semanas sobre o aspecto de como nós podemos afirmar que a igreja é o lugar mais seguro da terra. Nós dissemos que o mundo está em muita confusão, há muitas pessoas que sofrem, tem muita guerra, muito desastre natural, é uma confusão louca, a sociedade está doente, a mente das pessoas está doente, as emoções das pessoas estão doentes. Mesmo nós cristãos, se você observar, se a gente fosse conversar com cada um aqui, nós todos não estamos 100% bem também. Porque nós fazemos parte desse universo, das coisas que estão acontecendo aqui. A gente sempre diz, né? O reino de Deus agora e ainda não. O ainda não insiste em nos ferir, em nos machucar, em tornar as coisas difíceis. Mas nós somos o povo que acredita que o já também chegou. O já também chegou é uma frase meio complicada. Que o já chegou. Que em Cristo novas coisas começam a acontecer e o reino do futuro invade o presente. E é nessa toada, como eles dizem, é nesse pensamento, nessa convicção que nós seguimos. Então nós queremos anunciar, e é isso que eu queria dizer antes, que eu falei e não concluí, né? Que eu gostaria muito que você conseguisse, a partir dessa série também, dizer para as pessoas: eu acredito que existe um lugar seguro. Se você busca esperança, se você busca proteção, se você busca cuidado, eu tenho encontrado um lugar assim. Eu tenho encontrado um lugar assim. Vem andar comigo. Vem andar comigo. Isso parece música do Jota Quest, mas não é, tá? É real. Vem andar comigo. Chama a pessoa para andar com você. Traz para cá. Mas fala com convicção. Assusta ela um pouquinho, dizendo que existe um lugar seguro. Opa, que absurdo. Não tem não. Eu não tenho paz em lugar nenhum. Eu não tenho mais segurança. Eu vivo atormentado. Eu sei, é difícil. Mas eu tenho conhecido um lugar que tem me trazido paz. Eu tenho trazido um lugar que me traz esperança. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que nós falamos então ao longo dessa série foi que nós construímos esse lugar seguro. Esse lugar seguro, ele não é um lugar mágico, num portal mágico que você entra e tudo aqui acontece de um jeito mágico, mas é um lugar que é construído por nós sobre o fundamento que é Cristo, a pedra angular. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. E portanto, enquanto ele for a referência, a igreja tem grandes chances de ser esse lugar seguro. Não perfeito, porque nós somos imperfeitos, mas seguro. E seguro é uma coisa de comparação também, né? Seguro em relação a quê? Seguro em relação a tudo que se vive fora da vontade de Deus. Amém? Vocês conseguem fazer isso hoje com as pessoas? Sim ou não? Ajudei um pouco ou não? Senão eu vou contratar outra pessoa para vir pregar aqui, tá? Estamos precisando avançar. No nosso 4º episódio, semana passada eu expliquei que eu fiz uma confusão na ordem das mensagens com a Andressa, coitada. Ela preparou tudo e no fim a ordem não bateu, né? Então semana passada a gente anunciou como sendo protegidos, mas era sendo transformados. Nós falamos no primeiro episódio, né, sobre sermos edificados. No segundo episódio, eu não estava esperando vocês responderem, não, eu não lembrava mesmo. No segundo episódio, sendo restaurados. Então acompanhe a sequência. Há uma edificação sendo feita. Essa edificação fortalecer, se existir, restaurados. Nós estamos sendo restaurados. A igreja é um lugar seguro quando ela tem pessoas restauradas. Terceiro, transformados. Há um caminho, lembra? Tirar o velho homem, desvestir-se da velha natureza, vestir-se de Cristo. O que eu poderia te dar? Nós cantamos hoje de manhã. Se aproximar dele. O que eu quero é te ver. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais também hoje. E o 4º episódio, sendo protegidos. O que é que nos protege? O que faz esse lugar ser seguro? Guarde isso na sua cabeça. Nós vamos hoje ler o texto ainda em Efésios, capítulo 5, versículo 15.
Tá bom? Esse vai ser o nosso texto para hoje. Quarto episódio, sendo protegidos. O mundo está procurando um lugar seguro. Nosso objetivo é falar um pouco sobre isso. Nós estamos buscando esse lugar seguro. O mundo está procurando um lugar seguro, mas quase sempre o mundo, e às vezes nós mesmos, estamos buscando a segurança no lugar e nas coisas erradas. E nesse texto de Paulo você vai ver que ele usa aquele velho exemplo do vinho. Nós vamos chegar lá no meio da mensagem. Meu primeiro ponto começa no versículo 17. Vamos ler o texto todo e depois a gente volta com calma. Não, Paulo já está em Efésios agora, na viagem dele. E aí ele está escrevendo aos Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 17. O texto diz assim. Vamos ler juntos? É um texto curtinho. Eu estou lendo na NVI, tá bom? Tenham cuidado. Vamos, gente. 5:15, desculpa. Ô, gente, vocês precisam interpretar as coisas. Vamos do começo, versículo 15, capítulo 5 de Efésios. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém. Amém. Como diz a palavra do Senhor. Eu fiz isso uma vez, estava esperando uma chance. Paulo começa, irmãos, esse texto dizendo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. A carta de Efésios, ela começa com várias coisas bastante teológicas que a gente fala, né? No sentido de explicar o que aconteceu, o que Deus fez por você, aonde Ele te colocou, o que é que está mudando. E Paulo agora aqui já nesse passo do versículo, que já começou um pouco ali no 4, na semana passada a gente já viu isso, e agora no 5, ele está dando algumas direções, coisas que são importantes para um lugar que quer ser o lugar mais seguro da terra. E a primeira coisa que ele diz nesse versículo é: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E isso remete ao início do capítulo 5, se você ler o versículo 1 por um momento, diz: portanto, depois de tudo que eu expliquei para vocês sobre o que Deus fez por vocês, depois de tudo que eu expliquei para vocês do que é esperado que a igreja seja, Paulo diz: portanto, por causa disso, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor. Essa é a recomendação de Paulo para cada um de nós. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Ter cuidado na maneira como nós vivemos é viver sendo o quê? Imitadores de Deus. Olha a responsabilidade, olha o desafio. E eu poderia encerrar talvez a mensagem aqui, a série toda, dizendo simplesmente isso: a igreja é o lugar mais seguro do mundo, se cada um de nós vivermos diariamente como imitadores de Deus. Vocês acham que tem alguma chance dessa igreja, ou qualquer grupamento como esse, ser um lugar inseguro para as pessoas, se todos são imitadores de Deus? Não. Então vocês já entendem quando é que ela se torna insegura, e todos os escândalos que você ouve falar, e todas as decepções e frustrações que nós temos às vezes com igrejas, ou com líderes, ou com pessoas que você conheceu na vida como sendo cristãos, pessoas que não estavam imitando a Deus e não estavam cuidando da maneira como eles viviam. Paulo vai falar também aqui sobre aproveitando ao máximo cada oportunidade. Em outras traduções fala sobre remir o tempo. Remir o tempo é torná-lo útil da perspectiva de Deus e não do mundo. Isso é remir o tempo.
Aproveitar as oportunidades aqui na visão de Paulo, falando pelo Espírito de Deus, é tornar esse tempo que você tem útil, o tempo da sua vida, útil da perspectiva de Deus e não do mundo. É colocar a vida no ritmo de Deus. Colocar a vida no ritmo de Deus, não da sociedade. Diz a respeito de onde você vai colocar a sua energia. Redimir é tomar de volta aquilo que foi roubado, sequestrado. Essa é a ideia da palavra redimidos no texto original, lá no grego. Resgatado. Significa que talvez nós, a sociedade, claro, a gente entende isso, mas Paulo está falando aqui aos irmãos em primeiro lugar, a nós. Você precisa remir o seu tempo. Ele está dizendo, você precisa resgatar o seu tempo, porque o seu tempo tem sido roubado. Ele foi sequestrado com outras ideias, com outros planos, que não são os planos de Deus, que te fazem um imitador dele. É isso que Paulo está dizendo. E você já deve estar pensando em mil coisas que você faz, ai, né? Como eu tenho usado meu tempo, como eu tenho deixado meu tempo solto. E ao mesmo tempo, como será que o Senhor me ajuda? Como que o Senhor me orienta a remir o meu tempo? Ser imitador de Deus, irmão, significa resgatar você mesmo de algo que você não pertence mais. O seu tempo não é mais seu, o seu tempo agora é do seu Senhor. Você é o escravo por amor. Não faz sentido cantar que amamos a Deus, mas a nossa prática não reflete o amor a Deus. Quando nós priorizamos a nossa vida, quando nós priorizamos uma vida alinhada com a vida que a sociedade planeja. Eu estava aqui no louvor, eu acho depois na ceia, pensando e estava com essa coisa na minha cabeça, sobre como nós precisamos aprender mais a deixar que nossa vida seja consumida pelo reino de Deus. Envolvidos mesmo com o reino de Deus. Para você chegar ao fim da sua vida e com alegria, porque senão seria religiosidade, mas com alegria dizer, existem coisas na vida que eu quis fazer e eu não fiz. Não foi porque não deu certo, foi porque eu escolhi priorizar o reino de Deus. Eu sempre tive um sonho de fazer uma caravana para o deserto do Saara, nunca deu tempo. Por quê? Porque você estava ocupado demais, porque você, sei lá, qualquer razão? Não, porque eu escolhi ser consumido por aquilo que estava no coração de Deus. Eu acho que é parte do que Paulo diz quando ele termina a vida dele. Ele diz, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu fiz aquilo que o meu Senhor queria que eu fizesse, e eu precisei abrir mão de muitos planos. Eu poderia ter sido muita coisa. Tem alguém tentando entrar aqui na igreja por aqui, eu acho, mas enfim. Colossenses 4, 5 a 6 diz, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, sede imitadores. Porém, irmãos, aí vem a coisa, nesse momento talvez você fique um pouco sobrecarregado com o que eu estou te falando, mas o texto de Paulo é muito rico. Aliás, Efésios todo é um texto lindíssimo, profundo. Eu costumo dizer que Efésios é um texto, e eu mesmo não fiz isso ainda, mas tem coisas que a gente sabe que tem que fazer, e tem coisas que a gente ainda está fazendo. Eu creio que Efésios é um dos livros da Bíblia que teria grandíssimo valor se nós soubéssemos ele todo de cor. É a carta da sua nova vida. É a carta da sua vida individualmente, é a carta da sua vida coletivamente como igreja e para os seus relacionamentos todos. Está tudo em Efésios. Talvez é um livro que, se numa emergência tivesse que guardar, arranca o Efésios da Bíblia, põe no bolso ali, que são 5 capítulos, 6, né? Vai embora com aquilo. E você vai viver a partir daquilo, com certeza. Seria um grande peso saber que nós temos que imitar a Deus e olhar para nós mesmos e falar, eu não tenho condição. Porém, Paulo continua e diz, sem o Espírito de Deus, vocês não podem ser meus imitadores. Ele vai dizer que você precisa mudar algumas coisas para que ser um imitador seja possível. A queda, quando nós nos separamos de Deus lá no início, ela deixou a gente iludido com a ideia de que a gente tem condição de discernir o bem e o mal.
mas nós não temos, nós precisamos de outro. Nós precisamos de uma referência, e essa referência é o próprio Senhor, é o Espírito de Deus. Nós precisamos dessa referência. Nós vamos imitar a quem? Nós vamos imitar ao Senhor. Nós vamos ouvir a quem? Nós vamos ouvir ao Espírito de Deus falando ao nosso coração pela palavra e no nosso interior, iluminando o nosso pensamento e o nosso caminho. Usando uma metáfora, é como se nós tivéssemos sido criados como esse balão vazio. Um balão, né? Mas que vazio não cumpre seu propósito. Ele precisa estar cheio de algo. De que é esse algo? Nós fomos feitos para ser cheios de Deus. Quando a gente tenta encher o nosso balão com sucesso, com consumo, com reconhecimento, não funciona. Nós não fomos criados para isso. Nós precisamos do ruá, do sopro de Deus. Quando Deus cria o homem e a mulher, ele vem e ele não tem propósito nenhum, ele é um monte de barro modelado. E Deus vem e sopra o seu espírito. Agora você tem propósito. Agora você não é mais um balão vazio, você tem a mim. Mas quando nós saímos do Éden, nós perdemos o Espírito de Deus. E isso é a conversão. Isso é o encontro com Jesus. Quando nós rendemos nossa vida ao Senhor, recebemos o Senhor. A metáfora não é metáfora, é literal. Nós recebemos a Cristo. Então o Espírito de Deus regenera o nosso interior e nos faz vivos de novo. E agora nós somos lugar de habitação. E o próprio Deus vem habitar em nós. Nós recebemos o Espírito dele e estamos voltando ao Éden nesse sentido. O sopro de Deus de novo em nós. E nós vamos com ele até o final, até a ressurreição. As pessoas tentam se encher hoje em dia de tantas coisas. Nós também. Existem tantas opções, redes sociais, status, trabalho, vícios sutis. Não são só aqueles que a gente fala, um vício no álcool, uma droga, uma coisa assim. Tem vícios sutis, a gente não consegue ficar livre de algumas coisas. A gente está se enchendo do quê? Ser cheio do Espírito vai nos levar a uma forma de vida mais sábia, discernindo o tempo, aproveitando as oportunidades, resgatando o tempo que foi roubado de nós. E isso é muito importante para fazer desse lugar um lugar seguro. Esse é o primeiro ponto de Paulo. Então, ele nos lança para a questão dessa figura importante que ele nos traz do Espírito, do enchimento do Espírito e do vinho. Vamos dar uma olhada nisso. Versículo 18 e 19 diz: não se embriaguem com vinho. Entenda assim a sequência do texto. Primeiro ele diz: vocês precisam ser meus imitadores. Ele diz como? Remindo o tempo, aproveitando as oportunidades. Aí ele diz, então, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Aqui ele está dizendo o como. No começo do texto ele diz o que você precisa fazer, o que eu preciso fazer. Aqui ele está dizendo como você vai chegar nisso que eu estou te convidando a fazer, dizendo que é a nossa vida agora. O que significa ser cheio do Espírito? Aqui nesse texto em particular, Paulo está falando do encher do Espírito não como algo momentâneo, mas um estado contínuo. O texto diz: deixem-se encher pelo Espírito. Em outras traduções vai usar o gerúndio, enchei-vos continuamente. Sei lá, vai estudar o grego lá, você vai ver a gramática e vai falar. Paulo não disse encha-se, ou num sentido qualquer que diria uma vez, e um momento, e uma circunstância. Ele diz: deixem-se encher, encham-se continuamente do Espírito, continuem sendo cheios. Eu vou precisar de bateria aqui. Aqui não é apenas sobre um evento marcante, mas sobre entregar o controle ao Espírito diariamente. Existem momentos na vida com Deus, na vida da igreja, que nós vamos ter uma experiência mais profunda com Deus. Às vezes numa conferência, às vezes é no seu quarto, às vezes é no encontro com uma outra pessoa, é num grupo pequeno. Manifestações de graça da presença de Deus que nos toca profundamente. Às vezes é no domingo, foi só com você, foi só com mais um irmão, não foi com todo mundo. Às vezes é um avivamento, um despertamento, um monte de gente ao mesmo tempo sendo tocado profundamente por Deus.
Esses momentos são importantes e existem. Paulo está se referindo aqui a esse enchimento no sentido de deixar-se ser cheio, no sentido de entregar o controle ao Espírito diariamente. A analogia com o vinho que Paulo usa aqui é justamente essa. Quem bebe muito acaba agindo sob efeito do álcool, certo? Significa que ele perde o seu controle, ele começa a reagir de uma forma que é influenciada pelo aquilo que ele tomou. É isso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo que você não pode tomar vinho. Ele está usando um exemplo, tá? Tem outro texto lá que fala sobre domínio próprio, mas a gente conversa isso sobre outra hora. Aqui Paulo está usando a analogia para dizer o seguinte: você não pode cair na sua vida numa situação como cristão semelhante ao que o vinho causa nas pessoas. Em Éfeso havia muito problema também com isso, porque o pessoal costumava nas festas pagãs, a deusa Diana, né? Naquela região, é um exemplo que fala muito para o povo de Éfeso, tá bom? Talvez fale muito no Brasil também hoje em dia, né? A galera gosta de encher o caneco mesmo e perder o controle. É o contrário do que nós estamos falando aqui. Eu preciso perder o controle um pouco. A vida está tão difícil, a vida está tão insegura, eu preciso de algo que me tire dessa condição. Eu não aguento mais ter que lidar com a vida real. Eu preciso de um tempo. E aí às vezes acaba entrando no vício. Inúmeros vícios, porque aquilo tira o controle momentaneamente. Paulo está dizendo: não deixem que sua vida e na sua vida exista outro controle que não o controle do Espírito de Deus. Portanto, deixem-se encher. Olha que interessante o jeito que ele fala essa palavra. É uma questão de deixar o Espírito de Deus controlar a nossa vida, porque eu e você já temos o Espírito de Deus. Amém? É uma lembrança que às vezes a gente tem que fazer, no dia a dia a gente esquece. Senhor, obrigado pelo Teu Espírito que habita em mim. Aumenta a minha fé nessa convicção. E Senhor, agora permita, Senhor, que o Espírito encontre lugar em mim. Irmãos que conhecem esse texto e entenderam ele bem, escreveram a canção: vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu e viver. Viu? O meu pensar, o meu falar, o meu agir e o meu sentir. É sentir? Espírito, Espírito. Essa já é outra música, né? A irmã já foi tomada ali já. Tá vendo? Não pode dar brecha. Começa a cantar já uma música do Espírito, aí já tomou. É isso aí, irmã, é isso mesmo. O Espírito já vai agindo em nós, já vai lembrando de outros. Se deixar, a Rosângela fica aqui até 1 da tarde aqui. Daqui a pouco está no chão deitado aqui. Amém. O Espírito nos dá essa companhia para que a gente possa reagir na vida a partir da influência dele e não de qualquer outra coisa. Amém? O vinho tira a consciência, o Espírito nos dá clareza. O vinho leva a desordem, o Espírito nos conduz à vontade de Deus. Qualquer vinho da sua vida vai te levar à desordem, vai te levar à dificuldade em cumprir o propósito de Deus. O Espírito de Deus, como diz Paulo também em outro momento, aquele que se inclina às coisas do Espírito colhe vida. Aquele que se inclina às coisas da carne colhe morte. Amém. Bom demais. Tem um outro exemplo para vocês. Pensar numa vela, né? Uma vela, quando você pega uma vela, o que é uma vela? Uma vela é um monte de... como é que chama aquilo? Parafina e um pavio. Inútil. Completamente inútil. Até que o fogo seja colocado nela. Já pensou? O fogo não muda a substância da vela, mas a consome. Opa, tem coisa aí, hein? Falei de consumir hoje cedo, nem sabia. Mas o consome de tal forma que ela cumpre o seu propósito.
Espírito Santo também tem essa figura do fogo. Quem quer ser uma vela de Jesus? Essa é a frase do evangelista nesse momento, né? Eu sou uma velinha de Jesus. Eu sou uma velinha. Assim é a vida cheia do Espírito. Não é algo externo, mas é uma transformação natural de dentro para fora. É cheios dentro para que o fora seja transformado, para que o fora demonstre a restauração que Deus faz na sua vida e na minha vida. Portanto, ser cheio do Espírito, irmãos, não é estar e viver em êxtase constante. A vida real está acontecendo. O êxtase constante você vai ter lá na eternidade, talvez, quando não tiver mais nada para fazer pelo reino, porque todas as coisas estarão consumadas. Eu não estou dizendo que você não vai ter ou não pode ter momentos de êxtase com Deus. Pedro teve pelo menos um na vida inteira dele. Paulo também uns 2, 3. Está vendo? Mas a vida deles era uma vida de caminhar pelo Espírito Santo, deixando-se ser cheio, para aprender a dizer o que o Senhor quer que eu faça aqui nessa situação. Quais as palavras que eu uso? Como eu reajo, Senhor? Faz de mim um imitador de Deus. Eu quero responder como Jesus responderia, mas eu não tenho condição em mim mesmo. Por isso eu digo: Espírito, toma minha vida, age no meu coração e no meu interior. Amém? Deixe-se encher pelo Espírito. Eu não vou estender muito aqui para a gente não se alongar, mas quero deixar para você pensar sobre a sua semana, porque esse texto oferece logo em seguida duas coisas que você também pode usar como um termômetro para ver se o enchimento do Espírito está acontecendo na sua vida de forma ideal e da forma que poderia acontecer. Eu vou resumir em 2 palavras. Se você ler o resto desse texto aqui, até antes do 21, no 20 ainda, 2 coisas para você. Uma palavra: adoração e gratidão. É o que você vai encontrar nesse. Um coração sendo cheio de Deus, ele é um coração de adorador. Ele diz que aqueles que se deixam encher do Espírito e que querem se encher do Espírito, precisam ter uma vida que fala algo diferente, salmos, que canta algo diferente, porque reflete aquilo que está dentro dele. As minhas conversas são transformadas, agora eu tenho um prazer, eu tenho uma nova coisa que me atrai, eu tenho algo que meu coração se encanta, que é o Senhor, e não mais o que eu usava antes para me suprir. Ele reordena os nossos prazeres nesse sentido. Antes o prazer estava no vinho, na nossa metáfora. Antes o prazer estava Aí você botar a interrogação e você faz a sua avaliação. Agora ele está em celebrar juntos a bondade de Deus. E eu não perco mais qualquer oportunidade de estar junto com os santos de Deus para estar celebrando o nome de Deus e adorando ao Senhor. E falando com salmos, cânticos e hinos espirituais, contribuindo para o crescimento do corpo, conhecendo Jesus melhor na vida do outro, como eu falei agora há pouco, daquele terceiro. Porque se for só eu e Jesus, eu não vou conhecer Jesus completamente. Eu preciso de outro que também está em relação comigo e com Jesus para conhecê-lo completamente. A mentalidade muda. Aquilo que você busca e o seu prazer mudam para aquilo que Deus deseja. E a segunda coisa que ele diz aqui, dando graças. Então um coração de gratidão é outra avaliação muito simples. Dando graças a Deus por tudo. O discípulo de Jesus cheio de Espírito, ele não vive reclamando, mas encontra motivos de agradecer mesmo no meio da luta. Ele é quase aquele cara chato, que tem sempre alguma coisa dando errado, ele acha uma coisa boa para falar assim: mas Deus tem sido bom nisso aqui. Está tudo despencando, o cara fala: mas Deus tem preservado a minha vida. Porque é uma segurança, gente. Eu estou falando aqui para vocês algo que eu não alcancei também. Eu também tenho meus dias que eu esqueço da segurança no Senhor. Não sou só eu, né? Acho que todos. Por isso a gente repete a palavra, por isso a gente lê Efésios de novo. Não é a primeira pregação de Efésios que você já ouviu na sua vida. Porque a gente quer entender na nossa vida e ter um cristianismo real e verdadeiro, onde a gente está seguro em Deus em última instância. Por isso que ele vira o chato. Quando eu falo chato, vocês me entendem, né? Não vai ficar sendo chato com ninguém, né? Seja chato no seu coração para Deus nesse sentido assim: Senhor,
eu quero dar graça em tudo. E na pior situação, eu sei, não é fazer de conta que nada ruim está acontecendo. Não, eu vou enfrentar a situação, mas no meu coração, influenciado pelo Espírito e não pelo vinho, eu quero ser grato. Porque eu recebi algo do Senhor que é eterno. E é isso que vale, no fim das contas. Amém? Um exemplo muito simples disso nas Escrituras é a vida de Estevão. Tão pouco nós falamos de Estevão, né? Mas quando você lê Atos capítulo 6 e 7, no 55 do capítulo 7, você vai ver que ele é descrito como um homem. Quem sabe o texto aí? Um homem, chuta pela mensagem, um homem cheio do Espírito. Encontrei o Osíris na rua outro dia, a pessoa vai dizer. Eu falo, legal, o Osíris é bacana, gosto dele. Aí o cara fala assim, Osíris é um cara cheio do Espírito. Putz, ninguém nunca falou isso de mim. Recebo. Não é isso que a gente deveria ouvir quando as pessoas encontram conosco? Fulano é uma pessoa cheia do Espírito. O resultado dessa descrição de Estevão não é porque as pessoas o viam como alguém que vivia num hype, num êxtase, mas um homem de sabedoria, fé e coragem, dada pelo Espírito de Deus, que até na hora da morte, ao invés de reclamar, ao invés de se vitimizar, ao invés de qualquer outra coisa, liberou perdão para aqueles que o agrediam. Um cara sendo apedrejado. Eu não consigo digerir essa cena, para ser bem sincero. Não faz parte da nossa cultura, a gente não viveu isso. Hoje, talvez lá no Oriente Médio existam coisas parecidas, mas não é na nossa cultura. Você nunca saiu na rua e viu alguém sendo apedrejado. Paulo foi pelo menos umas 2 vezes. E uma delas dado como morto, senão eles tinham terminado o serviço. Graças a Deus pela ignorância, né, de não saber nem distinguir o morto de um vivo. Isso é ser cheio do Espírito. Quando você, pelo Espírito, enxerga Jesus, responde como Ele, aí você fala com ousadia, mas com liberação de perdão. Foi o que Estevão fez. O Espírito dirige a nossa vida como Jesus viveria aquela situação. E portanto a gente pode dizer que estamos sendo cheios do Espírito e imitadores de Deus. É pelo Espírito de Deus que nós nos tornamos imitadores de Deus. Sam Storms tem uma frase interessante sobre ser cheio. Ele diz assim: ser cheio é uma metáfora que descreve nossa experiência contínua e permanente de receber e nos apropriarmos do Espírito Santo. Essas 2 palavras são interessantes. Receber e nos apropriar. Aqui eu uso com vocês sempre absorver, né? Absorve a palavra, no sentido, ela precisa encarnar em nós. Não pode somente ser algo que eu sei aqui na minha cabeça. Eu sei de cor o versículo, mas ele não tomou ainda a minha vida. É receber o Espírito e nos apropriar, dizer: Senhor, obrigado pelo Teu Espírito, que Ele influencia a minha vida. Eu quero responder conforme o Espírito. Ele diz: ser cheio do Espírito é viver sob uma influência cada vez maior e mais íntima do Espírito. É progressivo. Por quê? Porque eu decidi e entendi o texto que diz: deixem-se encher pelo Espírito. Contínuo. Amém? Diz aí: deixem-se encher pelo Espírito. Amanhã, deixem-se encher. Essa palavra, esse eco tem que estar na nossa cabeça. Leandro, deixe-se encher pelo Espírito. E dia após dia, é progressivo, mais intenso e mais íntimo, até que alguém possa olhar para nós e dizer: fulano é cheio do Espírito. Os resultados vão ser poder, pureza, proclamação, louvor, e aí o Sam vai descrevendo outros resultados. Amém? Tudo bem até aqui? Nós estamos indo para o final agora. Então, depois de entendermos que somos imitadores, chamados para ser imitadores de Deus, ter cuidado com a nossa maneira de viver, entendemos que como nós vamos fazer isso é através do Espírito de Deus, rejeitando os nossos vinhos na nossa metáfora e deixando ser controlados pelo Espírito de Deus. É muito interessante você observar
que a terceira coisa desse texto, que também colabora para o nosso tópico de ser um lugar seguro, e a igreja ser esse lugar seguro, é o versículo 21 que diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Por qual razão? Por temor a Cristo, por profundo respeito, por profundo amor, por profundo, uma palavrinha difícil, por propor, entendeu? Por causa do temor, tem que trocar, por causa do amor, por causa do temor, por causa do respeito a Cristo, do que Ele significa para mim. Gente, é nessas horas que você começa a poder se avaliar se você entende o que está acontecendo aqui na ceia. E deixa de ser apenas um símbolo ou um ritual e passa a ser uma coisa que você entende como uma realidade imensa, tremenda. O resgate que Cristo fez na minha alma faz com que eu tenha esse imenso temor a Cristo. Ele é digno, Ele é santo, então isso tem que mudar alguma coisa na nossa perspectiva. Senão as palavras santo, digno, rei dos reis, elas perdem o valor, concorda? Ficaram pequenas. Ele é rei dos reis. Ele é santo. Ele é digno. Essas palavras expressam coisas grandiosas. Sujeitem-se uns aos outros. O que Paulo faz aqui é estabelecer também o resultado final para a vida comum, porque é lá que a vida acontece, nas relações normais e nos relacionamentos normais, que a vida cristã vai se expressar. E que o fato de que você está cheio do Espírito de Deus, deixando que Ele o encha e deixando que Ele o influencie, controle o seu viver, como diz a canção, é lá que isso vai aparecer. Vale aquela piadinha de sempre, né? Não é uma piada porque não é engraçado, mas a mulher chega na igreja e fala para o pastor que ela quer o marido dela da igreja. Porque aquele lá de casa eu não consigo lidar, não aguento mais. Ele aqui, ele abraça todo mundo, ele é educado, ele fala com cuidado, todo mundo respeita ele. Lá em casa ele é um grosso, ele me agride, ele não faz as suas responsabilidades. Eu quero o marido daqui, pastor. É uma piada porque não tem como resolver essa situação assim, dando a ela o que ela quer, né? Tá bom, vou chamar o seu marido aqui e mandar ele para casa. Agora você vai para casa igual que você é aqui, né? É uma fachada, é uma hipocrisia, mas reflete isso também. A palavra de Paulo então é, no contexto da igreja, pessoas que imitam a Deus, que imitam Jesus, influenciadas pelo Espírito de Deus. Aonde isso vai desembocar? Vai desembocar na sujeição uns aos outros. Para mim, um dos versos mais importantes da convivência em igreja que existe: sujeitai-vos uns aos outros. E é o que faz da igreja um lugar seguro quando nós vivemos isso. Paulo está estabelecendo aqui a base para todos os relacionamentos comuns da vida. Nós não vamos ler aqui, mas você pode ler em casa. É aqui que ele vai falar sobre os deveres conjugais, pais e filhos, servos e patrões, né? Empregados e patrões e várias outras coisas. Não dá para viver uma vida cristã nos relacionamentos naturais da vida sem o nosso texto de hoje. Sabendo que o meu primeiro propósito é ser imitador de Deus, imitador de Cristo, estar cheio do Espírito, falar com salmos, ter uma vida de lábios que adoram e que mudam o seu discurso, que tem prazer em Deus, gratos em todas as circunstâncias e nos lembrando que o meu papel é não me sujeitar ao outro. E se o outro faz a mesma coisa, isso se torna um lugar seguro. Onde é que acontece o abuso e a opressão e o desgaste? É onde um está sobre o outro. É onde um está sobre o outro, numa forma autoritária. Não estou falando aqui de lideranças, vocês me entendem, claro. Liderança é para funcionalizar as coisas, para que as coisas progridam. Jamais para ser autoritária e abusadora. Mas é isso que está acontecendo em muitas igrejas. E a maioria dos escândalos que a gente ouve hoje, cada semana sai um em algum lugar, tem a ver com isso. A falta de sujeição uns aos outros. Uma igreja cheia do Espírito Santo se torna um lugar seguro, porque as pessoas não estão mais competindo, mas servindo uns aos outros. Preocupados uns com os outros. Abrindo mão da sua preferência muitas vezes em favor do outro. Eu prefiro assim, mas se é para você funciona melhor, tudo bem. Vamos fazer do seu jeito.
não é? Como que eu colaboro? A pergunta é essa. Não é o que eu quero, mas é como que eu contribuo. Como que eu ajudo? Onde está precisando de alguém? O que eu posso fazer essa semana? Eu percebi que tal coisa está ruim. Tem jeito de eu ajudar? Sujeitando-se uns aos outros. E aí eu usei o exemplo aqui da nossa comunidade, estando aqui. Mas como eu já disse, você pode ler a partir do 22 essa semana e aprender com isso. Hoje, sujeitar-se é escolher ouvir em vez de impor. É servir antes de exigir. Imagine uma igreja onde, em vez de cada um buscar os meus direitos, cada um busca proteger e cuidar do outro. Esse é o lugar mais seguro da terra, sem dúvida. Não é perfeito, mas o lugar mais seguro da terra. Amém? Vamos resumir aqui para a gente ir para casa. Em primeiro lugar, ser cheio do Espírito, então, nos protege de viver como insensatos, como tolos. Ser cheio do Espírito nos protege ao redefinir nossos prazeres em adoração e gratidão. Ser cheio do Espírito nos protege ao transformar nossos relacionamentos em lugares de proteção, sujeitando-nos uns aos outros. A pergunta que vai ficar para nós nessa manhã é: do que é que você e eu temos nos enchido ultimamente? Qual tem sido a sua fonte de prazer, a sua fonte de segurança? Essa é a pergunta que eu quero que você guarde para casa. Porque a partir do momento que você começar a responder de forma prática a essa pergunta, você vai estar mais intensamente construindo um lugar seguro na sua vida, na sua casa e na comunidade que você faz parte. Amém?